Você de casa notou que ficou mais ansioso no último ano? Uma pesquisa feita em 2020 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul revela que 80% da população brasileira tornou-se mais ansiosa na pandemia do coronavírus. Quem está aqui com a gente para falar sobre essa crescente e tirar dúvidas sobre esse distúrbio é o psicanalista Jonatas Liache. Liache, tudo bem? Tudo bem, Jade? Que bom estar aqui de novo. Liache, além da pandemia, teriam outros fatores que contribuem para que cada vez mais pessoas sofram com ansiedade? Se a gente pensar, a ansiedade sempre existiu, sempre. Quer dizer, a ansiedade é um fator tão antigo que até na Bíblia a gente vê a referência, né? Jesus falou assim, não fiquem ansiosos com o dia de amanhã. Ou seja, a ansiedade é um fator inerente à existência do homem. Agora, diante de situações como guerras, pandemia, situações um pouquinho menores assim, né, num núcleo menor, crises conjugais, relações entre pais e filhos, enfim, tudo isso provoca, né, aumenta, potencializa a ansiedade. Então a ansiedade é uma coisa tão presente quanto o oxigênio que a gente respira. Tanto quanto a gente respira, tanto mais a gente é ansioso também. Eu vejo também que as redes sociais, apesar de estreitar a relação e permitir algumas conexões, elas também podem contribuir um pouco para que esse número tenha aumentado, ou não? Com certeza, você tem toda a razão, porque as redes sociais, elas fazem com que a gente tenha uma certa liberdade, vou colocar entre aspas liberdade, porque eu sou aquilo que eu não sou de fato, mas aquilo que eu gostaria de ser. Desde o advento do Photoshop, por exemplo, as fotos que a gente coloca lá na página inicial, naquele login, naquela nossa apresentação na rede social, qualquer que seja ela, é uma foto bonitinha, bem trabalhadinha, num ângulo certo, com a iluminação correta, às vezes até com uma correção de efeitos do software, para que a gente apareça bem, que a gente se apresente bem. Então, mas as redes sociais, assim, elas disfarçam um pouco aquilo que nós somos de verdade. Então, eu diria assim, grosso modo, tá, Jade? Grosso modo, eu diria que 50% daquilo que aparece no escrito, na foto, que a gente apresenta nas redes sociais, não é bem aquilo que a gente é de verdade. E aí isso acaba gerando uma competição e trazendo essa ansiedade porque a gente acaba vendo no outro algo que a gente não é, quando na verdade o outro também não é, né? Perfeito, porque essa medida de comparação é muito presente no ser humano, né? Quando a gente não se sente mais do que o outro, a gente se sente inseguro. A insegurança é a grande régua de medida para o nosso bem-estar. Então, se eu estou seguro, eu estou bem. Se eu não estou seguro, eu não estou bem. Então, a insegurança tem a ver não com aquilo que eu me sinto em relação a mim mesmo, mas com como eu me sinto em relação a outra pessoa que está perto de mim. Então, uma pessoa que está aparentemente numa foto muito mais feliz, muito mais alegre, muito mais tranquila, isso me incomoda. Eu posso até estar mais do que ela, porque aquilo lá só foi uma pose, entendeu? Só foi uma maquiagem. Mas aquilo me incomoda. E eu preciso, muitas vezes, parecer mais do que ela. Mesmo que eu já me sinta mais do que ela, eu preciso parecer mais do que ela. Então as redes sociais acabam carregando essa obrigação de eu me parecer mais, de eu ser mais daquilo que eu realmente sou. Quando a gente fala de ansiedade, apesar de você ter dito que está presente há muito tempo e em muita gente, nesse caso, esse distúrbio ou doença, não sei se eu posso chamar assim, é algo que a gente pode nascer já com uma herança genética ou a gente desenvolve ao longo da vida? Eu diria que é mais uma coisa desenvolvida do que genética. A ansiedade é uma questão muito mais relacionada ao ambiente que eu estou inserido do que propriamente uma coisa que eu já nasci, que eu já vim dali, né? Então, essa questão da ansiedade, muitas vezes,
pode me trazer uma preocupação em relação ao outro. Na psicanálise, que é a minha especialidade, a gente sempre está pensando sobre a relação com o outro, com aquilo que me faz ser quem eu sou. Quem eu sou? Eu não sou aquilo que eu penso que eu sou. Eu sou aquilo que eu fui forjado a ser quem eu sou. E isso começa desde lá da minha relação com pai, mãe, lá embaixo, lá atrás, irmãos, depois vizinhos, depois parentes, depois escola, depois a sociedade de modo geral. Então, nós não somos aquilo que realmente nós queremos ser. Nós somos aquilo que está impregnado em nós. Então, a ansiedade está muitas vezes, na maioria das vezes, relacionada a essa comparação, a essa referência de quem eu sou e quem o outro é. E existem diferentes tipos de ansiedade? Ah, sim, com certeza. A ansiedade natural em relação àquilo que eu estou falando agora há pouco, que eu falei agora há pouco, em relação às coisas mais antigas, mais da construção da minha identidade, e a ansiedade em relação, por exemplo, a um acidente. Você sofre um acidente, você sofre uma situação traumática, e isso começa a referenciar você, como você vai ser a partir de então. Eu lembro que eu sofri um acidente de ônibus, e depois, para entrar no ônibus de novo, foi um evento para mim, foi um esforço grande para mim. Então, a partir daquele acidente que eu tive, me fez ser uma pessoa diferente a partir de então. Então, há situações que acontecem mais no momento e há situações mais antigas que fazem eu desenvolver uma ansiedade específica. E no seu caso, você buscou ajuda? Com certeza. Eu precisei, quando eu fiz as minhas análises, né? Eu fui buscar um terapeuta, fui buscar uma pessoa que pudesse me ajudar a compreender de fato aquilo que eu estava sentindo. Isso me fez entender quem eu sou de fato. Eu preciso sempre entender o mundo a partir de mim mesmo. Se eu não entendo quem eu sou de fato, como é que eu vou entender o mundo que está ao meu redor? Então é sempre de dentro para fora. Yassi, muito obrigada. Eu espero que, assim como você, as pessoas também possam buscar ajuda e cada vez melhorar. Sempre. Eu acho que o importante é sempre procurar ajuda, reconhecer as deficiências e procurar ajuda. Muito obrigada. Até mais. Imagina, obrigado.